Oi, pessoal, de volta. Tudo bem? Para você que está inscrito no nosso canal, muito obrigado. Vamos sempre dizer isso para você que ainda não se inscreveu. Se inscreva, nos prestigie, comente com as pessoas, seus amigos a respeito desse canal, o canal do JB, o meu, o seu, o nosso canal. Sugira temas para a gente conversar aqui, como esse. Esse tema é sugerido por uma pessoa muito querida, chamada Jaqueline Soares Araújo. E é muito interessante esse tema. Entre o que sentimos e o que mostramos ou o que demonstramos. Isso se refere, pessoal, à diferença entre a nossa vida emocional, a vida emocional interna e a expressão externa. Às vezes, intencionalmente ou não, a gente mascara isso aí. Eu posso dizer para uma pessoa que eu a amo muito quando no fundo eu odeio. Não é? É demonstrar uma coisa que não faz o mínimo sentido. Aqui tem um grandíssimo problema. É porque é muito comum, existem pessoas com uma perspicácia muito grande que elas percebem isso quando você está mentindo. Não é? Você não está sendo autêntico. Então, a falta de autenticidade, ela é demonstrada facilmente, muito facilmente. Basta outra parte, outro lado, não é? Ter essa sensibilidade para isso. É muito importante que façamos uma reflexão a esse respeito, porque mentir para os outros a respeito do nosso sentimento é um negócio complicado. Ou então que se cale, mas não inventar desculpas, não é? Então, assim, muitas vezes sentimentos como medo, tristeza, amor ou até frustração são reprimidos, são mascarados ou modulados para adequar às normas sociais. É o fazer de conta, expectativas, né, ou proteção pessoal. Então, essa discrepância, como eu disse, ela evidencia muito essa autenticidade da comunicação emocional. É claro que por questões absolutamente pessoais, às vezes a gente não deve se manifestar, não é tão abertamente. Mas se as pessoas perceberam, olha, você não está bem, foi alguma coisa que eu falei que você não gostou e tal, você fala, tudo bem. Não está tudo bem, isso é falta de autenticidade, é realmente estou chateado, estou chateada por causa disso que você falou. Então, nem tudo o que a gente sente aparece na superfície. Não, não, tem pessoas que conseguem simular com uma facilidade, né, muito, muito grande. Freud, pessoal, dizia, o pai da psicanálise, ele dizia uma coisa que eu acho sensacional. Ele dizia que existe um lugar dentro de nós onde as palavras não chegam. Hã? Um espaço silencioso, mas cheio de significado. Olha só que interessante. Por que ele dizia isso? Porque lá, segundo ele, lá é que ficam guardados os desejos que não admitimos, os medos que não sabemos explicar, as lembranças que insistem em nos visitar quando a mente tenta descansar. Olha só, que bacana, eu gostei demais disso. Então, ele vai dizer o seguinte, que nós somos feitos de camadas, ou seja, o que queremos, o que podemos e o que achamos que devemos ser. Olha só. Então, o que queremos, o que podemos e o que achamos que devemos ser. No meio de tudo isso, o ego, olha só, isso é coisa lá do Freud, sensacional. O ego tenta equilibrar o caos entre o impulso e a moral, entre o querer e o dever. Então, ele diz que é nessa tentativa de equilíbrio que moram as nossas maiores lutas internas, esses conflitos internos. É porque o nosso ego, ele tenta dominar isso, né? Essa questão do impulso, os conflitos entre o impulso e moral, entre o querer e o dever. E olha que Freud não falava apenas sobre o inconsciente, né? Ele falava sobre o humano, sobre a coragem de olhar por dentro,
e entender que às vezes, olha o que o Freud disse nisso aqui. Entender que às vezes o que dói não é o outro, mas o que ele desperta em nós. Então, o que dói, às vezes, não é o outro, mas o que ele desperta em nós. Observem que o sentimento está dentro da gente. E já falamos a diferença entre sentimento e emoção, não é? Então, aqui ele está dizendo, ah, o humano, falar sobre humana coragem, de olhar para dentro e entender que às vezes o que dói não é o outro, mas o que ele desperta em nós. Raiva, ódio, amor, piedade, né? De novo, olhar para dentro e entender que às vezes é necessário, a gente precisa ter essa coragem, olhar para dentro e entender que às vezes o que dói não é o outro, mas o que ele desperta na gente. Bacana? Ah, muito bacana. Então, pessoal, daqui a pouco no próximo vídeo, nós vamos falar sobre uma pesquisa que mostra o avanço em salas de aula com proibição de celulares. Opa! Bacana, eu sempre combati isso aqui. Fique com a gente. Então tá bom. Não esqueça de acionar o sininho para receber informações sempre às segundas, quartas e sextas. Até daqui a pouco. Um abraço.